Recentemente, no dia 25 de julho, nós comemoramos o Dia do Escritor. Para não deixar essa data em branco, eu tenho uma convidada especial aqui ao meu lado, Lisley Nogueira. Obrigada pelo convite, primeiramente. Obrigada a você, Dani. É um prazer falar com vocês da Universo Mais, do programa Universo Mais. E que bom, estamos aqui. Lisley, esse dia ele vem para marcar esses profissionais que têm uma contribuição muito importante. O Brasil, infelizmente, tem um índice muito baixo de pessoas que têm o hábito da leitura, mas a gente tem que persistir, né? Sem dúvida. Inclusive, eu acho que hoje a gente tem vários veículos que oportunizam tanto a leitura como o incentivo à leitura, o incentivo à escrita. E a luta é justamente para que a gente torne o hábito de leitura cada vez mais amplo, cada vez mais sólido. Então, as oficinas literárias, as oficinas de escrita estimulam a produção da literatura como um todo e o incentivo para que cada vez mais as pessoas tenham acesso, né, a esse material que está sendo produzido atualmente. Agora, Lisley, você tem a formação como nutricionista. Como que a literatura entrou na sua vida? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de ler, então é uma leitura voraz e acredito que quem tem o hábito constante da leitura naturalmente acaba enveredando pela necessidade de escrever alguma coisa. Então, essa arte escrita acaba surgindo, não é, como uma necessidade para que a gente possa compilar um pouco essas ideias, algumas reflexões do cotidiano, algumas coisas aí que a gente acaba absorvendo por essa leitura toda. Então, eu acho que foi um processo que surgiu de forma muito natural. Eu lembro que desde a infância eu sempre gostei muito de ler, já escrevia pequenos textinhos e na minha idade adulta já eu pude me dedicar um pouco mais à escrita quando eu realmente comecei a participar das oficinas de escrita criativa. Foi quando eu atentei para a possibilidade de escrever mais profissionalmente. E a partir daí eu não parei mais. Então, de 2016 para cá, quando eu tive acesso à minha primeira oficina literária pelo SESC, pelo Arte da Palavra, eu comecei a escrever e não parei mais. E o caminho foi publicar e publicar. Agora, o seu primeiro livro físico, ele tá praticamente para nascer, né? Já nasceu, estamos aguardando. Exato, aqui é a boneca do livro, mas logo a gente já consegue encontrar para comprar. Sim. E ela é uma artista multifacetada, porque além de escritora, produtora cultural, ela também é artista plástica. E a ilustração da capa foi feita por ela, por você, né? E essa parte artística, né? Você pinta em telas também? Aquarela. Na verdade, assim, o livro para mim é uma dupla alegria, porque tanto ele é um compilado da minha produção poética, principalmente do período da pandemia para cá. Então, eu senti realmente que chegou a hora de produzir um livro físico. Então, acho que foi um momento muito feliz essa reunião de poemas. A editora Lumiar, que acatou, não é, a seleção desses textos, e fui contemplada aí com a possibilidade de ter a capa do livro produzida por mim. Então é uma dupla felicidade. E essa produção de aquarela segue em paralelo, porque eu acredito que quando você aprecia o universo artístico, as artes elas acabam conversando entre si. Sim. Então você escreve, para você escrever você lê. Quando você lê, você tem um olhar para pintura, para fotografia. Então eu acredito que expandir esse olhar no universo artístico te dá a possibilidade de desenvolver outras habilidades, né, além de alguma única que você tenha escolhido inicialmente, como no meu caso, a escrita. Então também foi um processo muito natural esse interesse por outras searas artísticas e acabei me interessando mais propriamente pela técnica de aquarela, que eu acho que é uma técnica muito suave, me ajuda com a condição da ansiedade, pelo fato de trabalhar na área de saúde, então acabou sendo uma válvula de escape para que eu pudesse realmente me concentrar, ter um pouco mais de serenidade, principalmente do período da pandemia para cá, que foi tão difícil para os profissionais de saúde, para todo mundo, obviamente, mas então acabei me descobrindo como pintora nessa área da aquarela.
Que gostoso. Agora, Lisley, para quem tem o sonho, assim como você, de publicar um livro, é um processo muito demorado, tem que haver um investimento, há projetos que incentivem. Dá um conselho para quem também tem esse desejo e esse sonho. Sim, é um processo, né? Então, o livro, primeiro, ele passa pela fase de lapidação textual. Quando o artista, o autor, o escritor, ele sente que o livro está pronto, ele pode buscar a condição da autopublicação, ele pode buscar algum edital, na chamada de originais. Eu acho que as mídias sociais, elas ajudam muito nesse sentido de informar realmente. Existem muitas editoras, editoras independentes, editoras que estão começando, editoras já consolidadas que propõem a aceitação de edital, de originais. Então, assim, as pessoas podem ficar mais atentas às mídias sociais, porque sempre aparece uma chamada de original e outra, e de repente o escritor ele tem um material que se adequa àquele edital proposto, bem como os concursos literários, né, também é uma oportunidade de você lançar o seu original. Então eu acredito que as mídias sociais elas estão aí para auxiliar nessa busca para publicação. Eu acho que é possível, e a partir do momento que o original ele é aceito, sim, ele vai passar por um processo até esse nascimento. No caso do Atalho para Naufrágios, o livro foi proposto para a editora no começo de junho, e estamos agora praticamente em agosto. Não foi tão demorado, não é um processo tão demorado, mas ele será lançado agora já na Bienal, e nesse período a gente entra em contato com os editores, com os revisores, para tornar aquele material mais lapidado possível e acessível para as pessoas. É um processo, mas é um processo muito satisfatório, muito gratificante. Que maravilha. Lisley, obrigada por contribuir falando sobre os benefícios da leitura, sobre os horizontes, né, que um livro ele pode abrir e, de fato, para melhorar a fala, melhorar raciocínio, diversos outros benefícios, só através da leitura mesmo, né? É verdade. A escrita. É verdade. Então, principalmente hoje que a gente tem acesso a tantas informações, a um conteúdo tão veloz, tão imenso em termos de redes sociais, então a gente está tão voltado para a questão do consumo, né, pelas mídias no celular. Então parar para se concentrar no momento de leitura, eu acho que é revigorante, no sentido de que você está ali concentrado no processo, chega a ser até um autocuidado, e você expandir a sua mente, deixar que os processos criativos da sua mente eles se desenvolvam a partir desse momento que é tão satisfatório. E viver o analógico é terapêutico, né? Você pegar, tatear um livro, sublinhar ali as frases que foram importantes para você, isso é fundamental também. Sem dúvida. Eu acho que o livro físico, né, a leitura digital, ela é uma leitura que tem o seu público, né, que tem o seu acesso. Eu particularmente tenho um apreço muito grande pelo livro físico, gosto de sentir o livro, cheirar o livro, e acho que ter o espaço em casa dos livros, eu acho que é justamente esse momento de você se debruçar sobre a palavra, e a tua mente te dá o retorno, porque é tão gostoso você imaginar um cenário, você imaginar a personagem na sua cabeça, imaginar aquele contexto que o livro está te propondo, né? Então, esse exercício de criatividade e imaginação, ele acaba sendo muito estimulante e te cria uma válvula de escape para a realidade que é tão estressante para todo mundo, que às vezes é tão difícil. Então, eu acho insubstituível esse momento da leitura. E para quem às vezes tem uma certa dificuldade, dá a impressão que é algo muito difícil, de fato, você se debruçar num livro e terminá-lo ali num tempo considerável. Mas dá uma dica, eu quero uma dica para quem tem a vontade de ler, porque algumas pessoas têm maior predisposição, outras uma dificuldade maior. Mas eu tô grávida de 8 meses. Eu gostaria de saber que dica você dá para as mães começarem desde cedo a inserirem seus filhos aí no universo da leitura. Eu acho que buscar atentar para o que a criança, pelo que a criança se sente atraída. Então, acredito que as cores, a ludicidade, buscar os livros que tenham
imagens que propõem movimentos, então eu acredito que são muito atraentes para esse universo infantil. E a leitura dá o exemplo, então eu acho que a criança ela se espelha muito no comportamento, né, dos pais, então eu acho que se os pais eles se propuserem a adentrar um pouco mais nesse universo da literatura, da leitura, a criança por si só ela já vai ser conduzida por esse caminho. Então sentar e levar para uma livraria, frequentar livrarias, acessibilizar propriamente o material do livro para aquela criança. Então eu acho que naturalmente ela vai entendendo que aquilo ali pode ser um momento de diversão, um momento de diversão em família. Então ler para a criança desde pequeno, então ler para ela, mesmo que ela não entenda a linguagem, mas essas imagens, então a criança certamente vai se sentir atraída. Muito obrigada, Eu Isley. agradeço.